das questões passadas, existe alguma que lhe suscitou alguma dúvida? Se não, a gente já vai começar a fazer as questões sobre o balanço patrimonial. Eu disse o módulo passado. Módulo passado. E aí que você já deve ter recebido o material de hoje. Que assim que terminar as questões do balanço patrimonial, a gente passa por novo material para fazer as questões sobre DFC e DVA, ou DFC e DMPL. Eu coloquei o material e depois a gente volta para a nossa sequência. Então, tem que completar todas as demonstrações contábeis que hoje são aplicadas ao setor público, certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazendo aqui, ó, eu vou começar a fazer aqui as questões, aí quem tiver dúvida vai me interrompendo e... Qual é a questão que está com dúvida, Juliana? É a vez de financeiro, ao financeiro vai conseguir. A minha dúvida é que ele vai buscar uma espécie, mas para trabalhar ali, ele inclui a descrição que a gente vai passar. Ele quer o saldo em espécie. Para chegar ao saldo em espécie, tem que incluir o resto a pagar por quê? Agora eu lhe devolvo a pergunta. Ele não é o mais tratado. Ele não é o primeiro que começa Quer dizer, para a letra E, que é legal, vocês têm que incluir a expressão do resto a pagar, né? Eu devolvo. Por que tem que incluir a inscrição de resto a pagar para o balanço bater? A gente falou disso aqui na aula passada, não falou? Falando o seguinte. Qual foi? Só existe uma única razão de você incluir o resto a pagar na receita extra para poder bater o saldo disponível. Se você tiver colocado a despesa pelo empenho. Você colocou a despesa pelo empenho no cálculo? Despesa com aquisição de material de consumo vai entrar na conta? Sim ou não? Questão 10, página 50. Essa despesa que foi empenhada, liquidada ou paga? Despesa com aquisição de material de consumo. Essa despesa foi empenhada, foi liquidada ou foi paga? Ele disse? Ele disse no enunciado qual é o regime dessa despesa? Ele só fez dizer assim, para responder à questão, considere o saldo em espécie 31/12/2013, valor de 1.000. E as seguintes transações realizadas por determinada entidade do setor público referentes a receitas de despesas orçamentárias e extra-orçamentárias. E no final ele diz, de acordo com a estrutura do balanço financeiro, o saldo em espécie em 31/12/2014, que se transfere para os seguintes, totaliza-se. Aí vamos lá. Alienação de bens imóveis, vai entrar no demonstrativo? Vai. Receita orçamentária, não é? Recebimento de impostos, vai entrar no demonstrativo? Vai. Receita orçamentária. Inscrição de réis a pagar, vai entrar no demonstrativo? Vai. Receita extra orçamentária. Recebimento de aluguel não previsto na lei orçamentária anual do exercício. Desde quando previsão de receita é condição necessária para você não contabilizar uma receita orçamentária? Entrou dinheiro, vai ser contabilizado como receita orçamentária. Pagamento de réis a pagar, 130. Despesa extra orçamentária. Despesa com aquisição de material de consumo. Ele disse qual é o estágio dessa despesa? Não. Mas de acordo com a lei, qual é o estágio em que a despesa é considerada realizada no orçamento? Quando ocorreu? Empenho. Então essa despesa foi empenhada. Cancelamento de dívida ativa entra aqui? Não. Isso é parte de ativo sem ter fluxo financeiro associado. Rendimentos de aplicações financeiras entra aqui? Entra aqui na receita orçamentária. Amortização de empréstimos entra aqui? Receita ou despesa? Receita, é amortização de empréstimos concedidos. Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, vai entrar aqui? Vai. A receita extra
orçamentário. Despesa empenhada e anulada no próprio exercício, vai entrar? Se ela for empenhada e anulada, não vai entrar. Recebimento de calção de empresa participante em licitação, vai entrar aqui? 50, né? Recebimento de doação de 2 terrenos para a construção de 2 hospitais públicos, vai entrar aqui? Não é dinheiro, então não entra. Despesa com manutenção de veículos, vai entrar aqui? Vai. É despesa orçamentária. Essa despesa está pelo empenho, pela liquidação ou pelo pagamento? Pelo empenho. Se ele não diz qual é a etapa, só há de se concluir isso aqui é despesa empenhada. Porque a despesa é considerada executada no orçamento quando ela é empenhada. E aí, qual seria o batimento inicial que você deveria fazer antes de começar a fazer a conta? Certo? Quanto foi que deu aqui? 350. O quanto foi que ele escreveu de reais a pagar? 270. Quanto é que foi a despesa paga do exercício? 80. A despesa paga do exercício foi 80. Se ele tivesse me dado a informação da despesa paga, eu substituiria este valor por 80. Se ele tivesse me dado. Ele me deu. E aí, outro batimento que você pode fazer. Portanto, este valor aqui não pode ser superior a esse. Se por acaso acontece uma zebra do valor da inscrição de restos a pagar ser superior ao valor da despesa executada, o que é que você tem que fazer? A diferença você vai ter que colocar como despesa orçamentária. Porque é impossível inscrever restos a pagar no exercício em valor superior à despesa que foi empenhada, uma vez que o resto a pagar do exercício é despesas que foram empenhadas e não foram pagas ao final do exercício. Eu não encontrei ainda questões em que o valor do resto a pagar inscrito fosse maior do que a despesa orçamentária. Isso eu não encontrei ainda. Mas eu já encontrei questões em que ele não informa a despesa orçamentária e diz o quanto é que foi inscrito em restos a pagar. Então você tem que transferir esse valor para cá. Porque o resto a pagar tem que estar inserido na despesa orçamentária. Certo? Pronto. Agora aqui é a conta, né? Aqui a receita extra dá quanto? 350 a 400. Quanto é que foi o fluxo extra orçamentário aqui, ó? Que é 400 menos 130 dá quanto? 270. A despesa orçamentária foi 350 e a receita foi quanto? 590, 690, já está calculado? 770, 860, 960, 980, se eu não fiz a conta errada. Pronto, então esses valores somados aqui, ó, dá 980. Quanto é que foi o resultado da execução orçamentária? 980 menos 350, que dá 640, não é? Quanto é que foi o resultado da execução extra orçamentária? 270. Quanto é que foi o resultado financeiro do exercício? 11,89. 910, né? O quê? Aqui, né? 3. Aqui eu fiz certo? Pronto, aqui dá 10, né? 900. É isso? Vocês confiram as contas aí que eu sou ruim de conta pra caramba. Se eu tinha 1.000 e aumentou 900 no exercício, quanto é que vai ser o saldo no ano seguinte? 1.900. Tem resposta? Tem a letra E. Não é porque ele está pedindo saldo em espécie que eu só vou considerar no meu fluxo aqui somente os fluxos que mexem no saldo em espécie. Eu preciso olhar para a despesa orçamentária, porque existe aqui um fluxo dentro da despesa orçamentária que não movimenta saldo em espécie. Qual é ele? A gente está só revisando aqui o que a gente falou na última aula. Isso. O resto a pagar. Certo? Não preciso distinguir aqui se ele é processado ou não processado.
Porque dentro dos empenhos eu tenho dois tipos de empenhos. Os empenhos que foram pagos e os empenhos que não foram pagos. Não é não? Se eu tenho 100 de despesa empenhada e 80 de despesa paga, o meu empenho pode ser dividido em empenho pago, 80, e empenho não pago, 20. O empenho pago mexe no saldo de caixa? Mexe. Pagou? O empenho não pago mexe no saldo de caixa? Não. Então se ele for colocado sozinho no balanço financeiro, o balanço não bate. O que é que você faz como contrapartida? Pega aquilo que não foi pago, inscreve, em resto vai pagar na receita extra, para esse saldo negativo do demonstrativo bater com esse saldo positivo e o saldo de caixa bater. Certo? Se você não fizer isso, não vai bater. Vai ser diferente, quando a gente for ver aqui, da demonstração dos fluxos de caixa. Porque lá na DFC, só tem pagamento e recebimento. Aí você não precisa se preocupar com o resto a pagar. O inscrito. Né? O inscrito. Porque o pago... Quanto é que foi o pago que ele disse aqui? Foi 130, foi? Foi. Porque o pago, isso aqui é despesa paga. Aliás, isso aqui é despesa paga. Somente a despesa orçamentária e a receita extra-orçamentária do balanço financeiro apresentam fluxos não financeiros ainda. Financeiros de respeito a desembolso, né? Porque eles são fluxos financeiros na visão da lei 4.320. Mas no da DFC não, a despesa vai ser contabilizada pela paga. Nós iremos chegar lá daqui a um pedaço. Qual é a outra questão, hein? Pronto, você me pergunta no intervalo. Se tiver alguma dúvida, eu explico no intervalo. Vamos aí para as questões sobre balanço patrimonial. A página 55 aqui no material. E é igual ao seu, eu acho. Aí a primeira questão ele diz assim, ó. Para responder à questão, considere as informações a seguir. No mês de março de 2015, a Secretaria da Fazenda do Estado de Cerrado do Norte solicitou ao setor de contabilidade que procedesse à reserva de recursos orçamentários no valor de R$60 mil destinados à aquisição de 20 computadores para o Departamento de Rendas Imobiliárias. A aquisição dos 20 computadores do balanço patrimonial será classificada como ativo não circulante imobilizado. Se fosse pela visão da lei 4.320, eles seriam classificados como ativo permanente. Certo? E eu acho aqui que ele vai abordar alguma coisa nesse sentido, eu não lembro não, mas se fosse pela visão da lei 4.320, ele seria marcado como ativo permanente. Aí o que acontece? Na hora que você encontrar lá a conta do imobilizado, como é que vai aparecer lá no plano de contas? Certo? Fazer aqui a estudo do plano de contas, só para vocês se situarem, certo? Eu tenho aqui um ativo, aí eu tenho um ativo circulante, e tenho o ativo não circulante. Como eu acho que eu já expliquei para vocês aqui como é que se calcula o superávit financeiro, não lembro, mas eu vou aproveitar para fazer essa comparação. Já que eu estou começando a construir aqui, eu vou concluir essa análise, certo? Eu tenho aqui a mesma estrutura, ó. Ativo, aí eu venho aqui o ativo financeiro e o ativo permanente. Só para a gente fazer aqui uma diferenciação dessas duas abordagens. Dentro da contabilidade, como nós sabemos, os itens são classificados como ativo quando eles representam bens, direitos e são capazes de dar à administração condições de geração de benefícios econômicos presentes e futuros. Essa capacidade de gerar benefícios econômicos presentes e futuros caracteriza o ativo. Tanto nessa visão quanto nessa. O conceito de ativo é universal.
Mas, nesta visão que hoje estamos colocando em vigor e que está obrigatória para todos os governos a partir de 2014, por isso até sugiro a vocês que quando vocês olhem questões anteriores a 2014, vocês observem esse detalhe. Essa estrutura aqui está obrigada a uma obrigação de sua utilização a partir de 2014, que é quando o plano de contas, todos os governos deveriam ter implantado esse plano. Hoje nós não temos no Brasil nenhum governo que esteja trabalhando que não seja com esse plano de contas. Certo? Até porque a STN, que recebe as contas dos governos para consolidar, não recebe mais contas de governos que não mandam as suas contas nessa estrutura. Então, quem manda pela essa visão, a STN nem recebe mais. Esse é um problema, né? Porque pela Constituição, os governos têm que mandar suas contas para a STN para que ela consolide as contas nacionais até o dia 30 de junho. E o ente que não manda as suas contas não recebe certidão de quitação. Isso gera uma série de problemas para esse governo. Então, eles foram obrigados a implantar esse plano de contas no final das contas, né? E aí, a partir de 2014, quem trabalha com esse plano de contas já precisa se preocupar com a forma de classificar bens e direitos dentro do ativo. Não é a mesma forma que ele classifica na visão da Lei 4.320. Essa divisão entre ativo circulante e ativo não circulante, ela tem relação direta com o ciclo operacional de uma entidade qualquer, inclusive as entidades governamentais, certo? A divisão entre ativo circulante e não circulante tem relação direta com o ciclo operacional da entidade. Enquanto que, na visão da Lei 4.320, a relação entre financeiro e permanente tinha relação direta com o ciclo orçamentário daquela entidade. Aí você vai começar a perceber que há diferenças entre essas classificações. Que eu não posso de cara dizer que ativo circulante é igual a ativo financeiro. E nem muito menos que ativo não circulante é igual a ativo permanente. Não é. Não são os mesmos conceitos. Certo? O que define circulante é o seu ciclo operacional. Aí o que acontece? Não tem uma lei na administração pública que define que o exercício financeiro da administração tem que coincidir com o ano civil? Pronto, tem uma lei que diz isso. Artigo 34 da Lei 4.320. Se o exercício financeiro coincide com o ano civil é a característica do ciclo operacional da entidade governamental. E aí o que acontece? Eu defino como circulante tudo aquilo que é bem e direito, que pode ser transformado em dinheiro, que pode ser conversível em dinheiro, dentro desse ciclo operacional. O que pode ser convertido em dinheiro, mas que naturalmente eu demoraria mais do que um ciclo operacional para converter, eu classifico como ativo não circulante. Até porque, nesses casos, quando você adquire ativos não circulantes, o objetivo não é colocá-los integralmente no ciclo operacional, mas eles servirem de suporte para que o governo produza as políticas públicas dentro de cada ciclo operacional. Em outras palavras, se eu compro um veículo, o veículo não vai ser integralmente utilizado neste ciclo operacional. Ele vai ser utilizado em vários ciclos operacionais. Então eu só posso jogar a parcela do veículo que foi consumida dentro do resultado do exercício, aquela parcela que foi consumida naquele ciclo operacional. E aí nós chamamos isso de depreciação, né? A parcela do veículo que foi consumida para a execução das atividades daquela organização naquele período impacta o resultado daquele período. Tem várias formas de calcular depreciação. Geralmente se usa o método linear, a depreciação sendo calculada de forma proporcional. Mas eu não posso pegar um veículo e, uma vez que adquirir esse veículo, jogar ele completamente como despesa de um único ciclo operacional. Não posso. Porque ele vai continuar gerando benefícios econômicos presentes e futuros para diversos ciclos operacionais subsequentes. Certo? Então, como se definiu que a data base para encerramento do exercício do ano civil é 31 de dezembro do exercício de referência, com base nisso, o que a gente pode dizer? Se eu estou em 31 de dezembro de 2015, considera-se ativo circulante tudo aquilo que vai ser consumido de bens e direitos dentro do próximo ciclo operacional.
que vai se encerrar em 31 de dezembro de 2016. E considera-se ativo não circulante aqueles recursos que vão ficar remanescentes a esse ciclo operacional, que tem capacidade de gerar benefícios econômicos após 31 de dezembro de 2016. Daí você começa a estruturar o seu patrimônio considerando essas premissas. Nesta visão aqui, como a base é o ciclo orçamentário, o ciclo orçamentário ele é concretizado. Eu elaboro o ciclo orçamentário com o objetivo de chegar a um ponto central. Qual é o ponto central com relação à receita? É a arrecadação. Com relação à despesa, é o empenho. Os pontos centrais, todo o ciclo orçamentário é estruturado para chegar até esse momento. Eu conseguir receber o dinheiro e conseguir aplicar ele na execução de uma política pública. O ciclo operacional, apesar do ciclo ter aquelas fases bem definidas, mas qual é o núcleo duro desse ciclo orçamentário? Qual é o ponto máximo desse ciclo orçamentário? É o momento que eu arrecado e que eu empenho a despesa. Então, de acordo com a Lei 4.320, esses dois momentos vão influenciar diretamente a composição patrimonial. Isso aqui vai influenciar o ativo, e isso aqui vai influenciar o passivo. Por isso, podemos afirmar que, quando um recurso passa pelo ciclo orçamentário, ele se transforma em ativo financeiro. Aí essa mesma explicação eu vou usar quando for explicar alguma questão posterior que se envolva com o passivo. É a mesma explicação, a mesma lógica. Porém, existem diversas transações, fatos contábeis que estão sendo executados ao longo da gestão orçamentária da Receita que não entram no ativo financeiro. E para isso basta você lembrar, por exemplo, os estágios da Receita Pública. Não são esses aqui os estágios, né? Previsão, lançamento, arrecadação e o recolhimento. Vamos lá. O que eu estou dizendo para vocês? Que de acordo com a Lei 4.320, o que define a diferença entre ativo financeiro e permanente é o seu impacto no ciclo orçamentário, que será realizado quando da arrecadação. Quando eu faço um lançamento, eu estou fazendo surgir o que para a administração pública? O direito a receber. Não é um direito? O lançamento reconhece que a administração é credora de um valor e que alguém deve esse valor para a administração, e esse alguém é caracterizado como sujeito passivo de uma obrigação, ou tributário ou não tributário. Direito é conceito de ativo? É. Mas passou pela execução orçamentária? Não. Qualquer crédito a receber que a contabilidade registre vai ser registrado. Na visão da Lei 4.320, aonde? Ativo permanente. Qualquer um. Não passou pelo ciclo orçamentário. Por isso, quando a gente vai quebrar as estruturas do ativo circulante e não circulante, nós precisamos indicar nessa estrutura qual seria a classificação se eu me remetesse à Lei 4.320. Daí surge a necessidade de você marcar os atributos P e F em cada conta contábil que for registrada. As contas contábeis, lá daquele plano do PECASP lá, que está obrigatório de ser executado a partir de 2014, que tiverem passado pela arrecadação, elas vão receber que atributo? F. Aqui, ó. Se tiver surgido o ativo antes desse momento, ele vai ser registrado com que atributo? Mergulhou nas águas do orçamento, vira F. É o batismo do ativo, né? O ativo era P, aí quando ele mergulha no orçamento, ele vira F. Quando é que ele mergulha no orçamento? Ele é arrecadado. Veículo.
ele vai ser registrado no ativo? Vai, ele é um bem. Mas ele mergulhou nas águas do orçamento com relação aos estágios da receita? Não. Ele vai ser o quê? B. Não quero nem saber se ele vai ser circulante ou não circulante. Nem interessa saber se ele vai ser circulante ou não circulante. Desde quando eu disse para vocês que ser circulante ou não circulante interessa para separar um ativo financeiro e permanente? Não interessa. O objetivo aqui é saber, mergulhou nas águas do orçamento com relação à receita? E quando é que mergulha no orçamento? Quando vira arrecadação. Quando é que o veículo vai virar F? Quando ele for depreciado? Quando ele for vendido. A única possibilidade de um veículo virar financeiro é ele passar pela arrecadação. E quando é que ele passa pela arrecadação? Quando ele é vendido. Então, inclusive, as alterações que os bens vão sofrer, professor, pelo seu consumo e uso no ciclo operacional, também não vão ser impactados pela classificação da Lei 4.320? Não. Não vão. Somente se eles forem afetados pelo ciclo orçamentário. Portanto, só para completar aqui, como é que é a estrutura do ativo não circulante? A gente vai encontrar aqui, né? O ativo realizável a longo prazo, né? Vamos encontrar aqui os investimentos, né? Vamos encontrar aqui o imobilizado. E mais quem? Falta só colocar aqui o intangível. Alguns desses recursos podem ser dinheiro. Eu posso ter investimentos temporários aqui, não é? Então existe a pouca possibilidade, apesar de ser muito remota, de eu encontrar aqui dentro atributos F. Porque pode ser que não é realizado a longo prazo eu tenha dinheiro, se eu fizer uma aplicação financeira de longuíssimo prazo. Geralmente o governo não faz aplicações financeiras de longuíssimo prazo. Mas daqui para baixo, você tem que encontrar mais dinheiro. Então tudo vai ser o quê? P. Aqui, do circulante, qual seria a divisão do circulante que a gente vai encontrar? Vou colocar aqui no 4, porque senão não vai caber aqui, mas... Disponível, né? Créditos a receber, estoques, despesas antecipadas, não é? Desses que eu citei, disponível, créditos a receber, estoques e despesas antecipadas. Quais deles vão ser financeiros? Ou qual deles? Só o disponível. Só o disponível. Estoques, créditos a receber, despesas antecipadas, todas vão ser permanentes. Todas. E por que eu preciso fazer isso, professor? Essa separação. Porque, de acordo com a Lei 4.320, lá no artigo 43, parágrafo 2º, ele diz que o governo precisa do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Isso serve para quê? Abertura de créditos adicionais. Isso é fonte para abertura de créditos adicionais. Dá para calcular no balanço patrimonial do exercício anterior créditos adicionais, superávit financeiro para ser fonte para abertura de créditos adicionais, separando os ativos em circulantes e passivos circulantes? Não, não é a mesma coisa. Não é. E olha como isso aqui é interessante. Ver sob essa perspectiva. Por que o superávit financeiro é fonte para abertura de créditos adicionais? Por quê? A raiz de todas as dívidas do governo deveria sair da onde? Do orçamento, não é? O governo só pode executar despesas se for autorizado por lei. E os recursos que vão ser recebidos para pagar essas dívidas tem que sair da onde? Do orçamento. O governo só pode arrecadar dinheiro se houver autorização orçamentária. Em sentido lato. Se dentro de um exercício eu arrecado mais do que eu empenho e sobra dinheiro nessa relação, seria justo permitir ao administrador que foi eficiente porque ele arrecadou mais e gastou menos
que ele pudesse executar mais despesas? Se esse superávit se concretizar, seria justo? Ó, o cara fez a previsão de 100 e recebeu os 100 e gastou só 90, sobraram 10. Seria justo permitir esse gestor gastar esses 10? Já que ele foi eficiente, não foi não? E era para gastar 100. O previsto não era 100 de receita, então a despesa fixada também foi 100. Se ele gastou só 90, ele foi eficiente? Foi. Se ele gastou 110, ele foi ineficiente. Se ele gastou 90, ele foi eficiente? Foi. Seria justo permitir que esse governante gastasse esse dinheiro, já que ele foi eficiente? Sim. Porque aí você estaria premiando a ineficiência, se você não permitisse que ele gastasse esse dinheiro. Ele ia economizar para quê, portanto? Já que eu não posso gastar o dinheiro em outro momento, eu vou gastar agora. Geralmente, quando se gasta na pressão, se gasta muito mal. Porque se gasta sem se planejar. Pagou, mexe no saldo de caixa? Mexe. Pagou? O empenho não paga, mexe no saldo de caixa? Não. Então, se ele for colocado sozinho no balanço financeiro, o balanço não bate. O que é que você faz como contrapartida? Pega aquilo que não foi pago, inscreve, em resto vai pagar na receita extra, para esse saldo negativo do demonstrativo bater com esse saldo positivo e o saldo de caixa bater. Certo? Se você não fizer isso, não vai bater. Vai ser diferente, quando a gente for ver aqui, da demonstração dos fluxos de caixa. Porque lá na DFC, só tem pagamento e recebimento. Aí você não precisa se preocupar com o resto a pagar. O inscrito. Né? O inscrito. Porque o pago... Quanto é que foi o pago que ele disse aqui? Foi 130, foi? Foi. Porque o pago, isso aqui é despesa paga. Aliás, isso aqui é despesa paga. Somente a despesa orçamentária e a receita extra-orçamentária do balanço financeiro apresentam fluxos não financeiros ainda. Financeiros de respeito a desembolso, né? Porque eles são fluxos financeiros na visão da lei 4.320. Mas na DFC não, a despesa vai ser contabilizada pela paga. Nós iremos chegar lá daqui a um pedaço. Qual é a outra questão, hein? Pronto, você me pergunta no intervalo. Se tiver alguma dúvida, eu explico no intervalo. Vamos aí para as questões sobre balanço patrimonial. A página 55 aqui no material. E é igual ao seu, eu acho. Aí a primeira questão ele diz assim, ó. Para responder à questão, considere as informações a seguir. No mês de março de 2015, a Secretaria da Fazenda do Estado de Cerrado do Norte solicitou ao setor de contabilidade que procedesse à reserva de recursos orçamentários no valor de R$60 mil destinados à aquisição de 20 computadores para o Departamento de Rendas Imobiliárias. A aquisição dos 20 computadores no balanço patrimonial será classificada como ativo não circulante imobilizado. Se fosse pela visão da lei 4.320, eles seriam classificados como ativo permanente. Certo? E eu acho aqui que ele vai abordar alguma coisa nesse sentido, eu não lembro não, mas se fosse pela visão da lei 4.320, ele seria marcado como ativo permanente. Aí o que acontece? Na hora que você encontrar lá a conta do imobilizado, como é que vai aparecer lá no plano de contas? Certo? Fazer aqui a estudo do plano de contas, só para vocês se situarem, certo? Eu tenho aqui um ativo, aí eu tenho um ativo circulante, e tenho o ativo não circulante. Como nós eu acho que eu já expliquei para vocês aqui como é que se calcula o superávit financeiro, não lembro, mas eu vou aproveitar para fazer essa comparação. Já que eu estou começando a construir aqui, eu vou concluir essa análise, certo?
Tem aqui a mesma estrutura, ó. Ativo, aí eu venho aqui o ativo financeiro e o ativo permanente. Só para a gente fazer aqui uma diferenciação dessas duas abordagens. Dentro da contabilidade, como nós sabemos, os itens são classificados como ativo quando eles representam bens, direitos e são capazes de dar à administração condições de geração de benefícios econômicos presentes e futuros. Essa capacidade de gerar benefícios econômicos presentes e futuros caracteriza o ativo, tanto nessa visão quanto nessa. O conceito de ativo é universal. Mas, nesta visão que hoje estamos colocando em vigor e que está obrigatória para todos os governos a partir de 2014, por isso até sugiro a vocês que quando vocês olhem questões anteriores a 2014, vocês observem esse detalhe. Essa estrutura aqui está obrigada a uma obrigação de sua utilização a partir de 2014, que é quando o plano de contas, todos os governos deveriam ter implantado esse plano. Hoje nós não temos no Brasil nenhum governo que esteja trabalhando que não seja com esse plano de contas. Certo? Até porque a STN, que recebe as contas dos governos para consolidar, não recebe mais contas de governos que não mandam as suas contas nessa estrutura. Então, quem manda pela essa visão, a STN nem recebe mais. Esse é um problema, né? Porque pela Constituição, os governos têm que mandar suas contas para a STN para que ela consolide as contas nacionais até o dia 30 de junho. E o ente que não manda as suas contas não recebe certidão de quitação. Isso gera uma série de problemas para esse governo. Então eles foram obrigados a implantar esse plano de contas no final das contas, né? E aí, a partir de 2014, quem trabalha com esse plano de contas já precisa se preocupar com a forma de classificar bens e direitos dentro do ativo. Não é a mesma forma que ele classifica na visão da Lei 4.320. Essa divisão entre ativo circulante e ativo não circulante, ela tem relação direta com o ciclo operacional de uma entidade qualquer, inclusive as entidades governamentais, certo? A divisão entre ativo circulante e não circulante tem relação direta com o ciclo operacional da entidade. Enquanto que, na visão da Lei 4.320, a relação entre financeiro e permanente tinha relação direta com o ciclo orçamentário daquela entidade. Aí você vai começar a perceber que há diferenças entre essas classificações. Que eu não posso de cara dizer que ativo circulante é igual a ativo financeiro. E nem muito menos que ativo não circulante é igual a ativo permanente. Não é. Não são os mesmos conceitos. Certo? O que define circulante é o seu ciclo operacional. Aí o que acontece? Não tem uma lei na administração pública que define que o exercício financeiro da administração tem que coincidir com o ano civil? Pronto, tem uma lei que diz isso. Artigo 34 da Lei 4.320. Se o exercício financeiro coincide com o ano civil é a característica do ciclo operacional da entidade governamental. E aí o que acontece? Eu defino como circulante tudo aquilo que é bem e direito, que pode ser transformado em dinheiro, que pode ser conversível em dinheiro, dentro desse ciclo operacional. O que pode ser convertido em dinheiro, mas que naturalmente eu demoraria mais do que um ciclo operacional para converter, eu classifico como ativo não circulante. Até porque, nesses casos, quando você adquire ativos não circulantes, o objetivo não é colocá-los integralmente no ciclo operacional, mas eles servirem de suporte para que o governo produza as políticas públicas dentro de cada ciclo operacional. Em outras palavras, se eu compro um veículo, o veículo não vai ser integralmente utilizado neste ciclo operacional. Ele vai ser utilizado em vários ciclos operacionais. Então eu só posso jogar a parcela do veículo que foi consumida dentro do resultado do exercício, aquela parcela que foi consumida naquele ciclo operacional. E aí nós chamamos isso de depreciação, né? A parcela do veículo que foi consumida para a execução das atividades daquela organização naquele período impacta o resultado daquele período. Tem várias formas de calcular depreciação. Geralmente se usa
o método linear, a depreciação sendo calculada de forma proporcional. Mas eu não posso pegar um veículo e, uma vez que adquirir esse veículo, jogar ele completamente como despesa de um único ciclo operacional. Não posso. Porque ele vai continuar gerando benefícios econômicos presentes e futuros para diversos ciclos operacionais subsequentes. Certo? Então, como se definiu que a data base para encerramento do exercício do ano civil é 31 de dezembro do exercício de referência, com base nisso, o que a gente pode dizer? Se eu estou em 31 de dezembro de 2015, considera-se ativo circulante tudo aquilo que vai ser consumido de bens e direitos dentro do próximo ciclo operacional, que vai se encerrar em 31 de dezembro de 2016. E considera-se ativo não circulante aqueles recursos que vão ficar remanescentes a esse ciclo operacional, que tem capacidade de gerar benefícios econômicos após 31 de dezembro de 2016. Aí você começa a estruturar o seu patrimônio considerando essas premissas. Nesta visão aqui, como a base é o ciclo orçamentário, o ciclo orçamentário ele é concretizado. Eu elaboro o ciclo das questões passadas. Existe alguma que suscitou alguma dúvida? Se não, a gente já vai começar a fazer as questões sobre o balanço patrimonial. Eu digo do módulo passado. Módulo passado. E aí você já deve ter recebido o material de hoje. Que assim que terminar as questões de balanço patrimonial, a gente passa por outro material para fazer as questões sobre DFC e DVA, ou DFC e DMPL. Eu coloquei o material e depois a gente volta para a nossa sequência. Então, tem que completar todas as demonstrações contábeis que hoje são aplicadas ao setor público, certo? Vou fazer o seguinte, eu vou fazendo aqui, eu vou começar a fazer aqui as questões, aí quem tiver dúvida vai me interrompendo e... Qual é a questão que está com dúvida, Juliana? É a vez de financeiro, ao financeiro vai consequente. A pergunta que segue saldo em espécie, mas para trabalhar inclui a descrição do resto da cartão. Você quer o saldo em espécie. Para chegar ao saldo em espécie, tem que incluir o resto a pagar por quê? Agora eu lhe devolvo a pergunta. Ele não é primeiro da cartão. Ele não é primeiro que começar em espécie. Para a letra E, digamos, vocês têm que incluir a inscrição do resto a pagar, né? E aí eu devolvo. Por que tem que incluir a inscrição de resto a pagar? Porque eu vamos bater. Falou isso aqui na aula passada, não falou? Falando o seguinte. Qual foi? Só existe uma única razão de você incluir o resto a pagar na receita extra para poder bater o saldo disponível. Se você tiver colocado a despesa pelo empenho. Você colocou a despesa pelo empenho no cálculo? Despesa com aquisição de material de consumo vai entrar na conta? Sim ou não? Questão 10, página 50. Essa despesa que foi empenhada, liquidada ou paga? Despesa com aquisição de material de consumo. Essa despesa foi empenhada, foi liquidada ou foi paga? Ele disse? Ele disse no enunciado qual é o regime dessa despesa? Ele só fez dizer assim, para responder a questão, considere o saldo em espécie 31/12/2013, valor de 1.000. E as seguintes transações realizadas por determinada entidade do setor público referentes a receitas de despesas orçamentárias e extra-orçamentárias. E no final ele diz, de acordo com a estrutura do balanço financeiro, o saldo em espécie em 31/12/2014
que se transfere para o exercício seguinte e totaliza-se. Aí vamos lá. Alienação de bens imóveis. Vai entrar no demonstrativo? Vai. Receita orçamentária, não é? Recebimento de impostos. Vai entrar no demonstrativo? Vai. Receita orçamentária. Inscrição de réis a pagar. Vai entrar no demonstrativo? Vai. Receita extra orçamentária. Recebimento de aluguel não previsto na lei orçamentária anual do exercício. Desde quando previsão de receita é condição necessária para você não contabilizar uma receita orçamentária? Entrou dinheiro, vai ser contabilizado como receita orçamentária. Pagamento de réis a pagar. 130. Despesa extra orçamentária. Despesa com aquisição e material de consumo. Ele disse qual é o estágio dessa despesa? Não. Mas de acordo com a lei, qual é o estágio em que a despesa é considerada realizada no orçamento? Quando ocorre o empenho. Então essa despesa foi empenhada. Cancelamento de dívida ativa entra aqui? Não, isso é parte de ativo sem ter fluxo financeiro associado. Rendimentos de aplicações financeiras entra aqui? Entra aqui na receita orçamentária. Amortização de empréstimos entra aqui? Receita ou despesa? Receita é amortização de empréstimos concedidos. Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Vai entrar aqui? Vai. A receita extra orçamentária. Despesa empenhada e anulada no próprio exercício. Vai entrar? Se ela for empenhada e anulada, no orçamentário, com o objetivo de chegar a um ponto central. Qual é o ponto central com relação à receita? É a arrecadação. Com relação à despesa, é o empenho. Os pontos centrais, todo o ciclo orçamentário é estruturado para chegar até esse momento. Eu consegui receber o dinheiro e consegui aplicar ele na execução de uma política pública. O ciclo operacional, apesar do ciclo ter aquelas fases bem definidas, mas qual é o núcleo duro desse ciclo orçamentário? Qual é o ponto máximo desse ciclo orçamentário? É o momento que eu arrecado e que eu empenho a despesa. Então, de acordo com a Lei 4.320, esses dois momentos vão influenciar diretamente a composição patrimonial. Isso aqui vai influenciar o ativo e isso aqui vai influenciar o passivo. Por isso, podemos afirmar que quando um recurso passa pelo ciclo orçamentário, ele se transforma em ativo financeiro. Aí essa mesma explicação eu vou usar quando for explicar alguma questão posterior que se envolva com o passivo. É a mesma explicação, a mesma lógica. Porém, existem diversas transações, fatos contábeis que estão sendo executados ao longo da gestão orçamentária da Receita que não entram no ativo financeiro. E para isso basta você lembrar, por exemplo, os estágios da Receita Pública. Não são esses aqui os estágios, né? Previsão, lançamento, arrecadação e o recolhimento. Vamos lá. O que eu estou dizendo para vocês? Que de acordo com a Lei 4.320, o que define a diferença entre ativo financeiro e permanente é o seu impacto no ciclo orçamentário, que será realizado quando da arrecadação. Quando eu faço um lançamento, eu estou fazendo surgir o que para a administração pública? O direito a receber. Não é um direito? O lançamento reconhece que a administração é credora de um valor e que alguém deve esse valor para a administração e esse alguém é caracterizado como sujeito passivo de uma obrigação, ou tributário ou não tributário. Direito é conceito de ativo? É. Mas passou pela execução orçamentária? Não. Qualquer crédito a receber que a contabilidade registre vai ser registrado. Na visão da Lei 4.320, aonde? Ativo permanente. Qualquer um. Não passou pelo ciclo orçamentário. Por isso, quando a gente vai quebrar as estruturas do ativo circulante e não circulante, nós precisamos indicar nessa estrutura qual seria a classificação se eu me remetesse à Lei 4.320.
Daí surge a necessidade de você marcar os atributos P e F em cada conta contábil que for registrada. As contas contábeis lá daquele plano do PCASP lá, que está obrigatório de ser executado a partir de 2014, que tiverem passado pela arrecadação, elas vão receber que atributo? F. Aqui, ó. Se tiver surgido o ativo antes desse momento, ele vai ser registrado com que atributo? Mergulhou nas águas do orçamento, vira F. É o batismo do ativo, né? O ativo era P, aí quando ele mergulha no orçamento, ele vira F. Quando é que ele mergulha no orçamento? Ele é arrecadado. Veículo. Ele vai ser registrado no ativo? Vai, né? Um bem. Mas ele mergulhou nas águas do orçamento com relação aos estágios da receita? Não. Ele vai ser o quê? B. Não quero nem saber se ele vai ser circulante ou não circulante. Nem interessa saber se ele vai ser circulante ou não circulante. Desde quando eu disse para vocês que ser circulante ou não circulante interessa para separar um ativo financeiro e permanente? Não interessa. O objetivo aqui é saber, mergulhou nas águas do orçamento com relação à receita? E quando é que mergulha no orçamento? Quando vira arrecadação. Quando é que o veículo vai virar F? Quando ele for depreciado? Quando ele for vendido? A única possibilidade de um veículo virar financeiro é ele passar pela arrecadação. Vai entrar. Recebimento de calção de empresa participante em licitação. Vai entrar aqui? 50. Né? Recebimento de doação de 2 terrenos para a construção de 2 hospitais públicos. Vai entrar aqui? Não é dinheiro? Então não entra. Despesa com manutenção de veículos. Vai entrar aqui? Vai. É despesa orçamentária. Essa despesa está pelo empenho, pela liquidação ou pelo pagamento? Pelo empenho. Se ele não diz qual é a etapa, só há de se concluir se quer despesa empenhada. Porque a despesa é considerada executada no orçamento quando ela é empenhada. E aí, qual seria o batimento inicial que você deveria fazer antes de começar a fazer a conta? Certo? Quanto foi que deu aqui? 350. O quanto foi que ele escreveu de reais a pagar? 270. Quanto é que foi a despesa paga do exercício? 80. A despesa paga do exercício foi 80. Se ele tivesse me dado a informação da despesa paga, eu substituiria este valor por 80. Se ele tivesse me dado. Ele me deu. E aí, outro batimento que você pode fazer. Portanto, este valor aqui não pode ser superior a esse. Se por acaso acontece uma zebra do valor da inscrição de restos a pagar ser superior ao valor da despesa executada, o que é que você tem que fazer? A diferença você vai ter que colocar como despesa orçamentária. Porque é impossível inscrever restos a pagar no exercício em valor superior à despesa que foi empenhada. Uma vez que o resto a pagar do exercício é despesas que foram empenhadas e não foram pagas ao final do exercício. Eu não encontrei ainda questões em que o valor do resto a pagar inscrito fosse maior do que a despesa orçamentária. Isso eu não encontrei ainda. Mas eu já encontrei questões em que ele não informa a despesa orçamentária e diz o quanto é que foi inscrito em restos a pagar. Então você tem que transferir esse valor para cá. Porque o resto a pagar tem que estar inserido na despesa orçamentária. Certo? Pronto. Agora aqui é conta, né? Aqui a receita extra está quanto? 350 a 400. Quanto é que foi o fluxo extra orçamentário aqui, ó? É 400 menos 130 dá quanto? 270. A despesa orçamentária foi 350 e a receita foi quanto? 590, 690. Já está calculado?
770, 860, 960, 980, se eu não fiz a conta errada. Pronto, então esses valores somados aqui, ó, dá 980. Quanto é que foi o resultado da execução orçamentária? 980 menos 350, que dá 640, não é? Quanto é que foi o resultado da execução extra-orçamentária? 270. Quanto é que foi o resultado financeiro do exercício? 11,89. 910, né? O quê? Aqui, né? 3. Aqui eu fiz certo? Pronto, aqui dá 10, né? 900. É isso? Vocês confiram as contas aí que eu sou ruim de conta pra caramba. Se eu tinha 1.000 e aumentou 900 no exercício, quanto é que vai ser o saldo no ano seguinte? 1.900. Tem resposta? Tem a letra E. Não é porque ele está pedindo o saldo em espécie que eu só vou considerar no meu fluxo aqui somente os fluxos que mexem no saldo em espécie. Eu preciso olhar para a despesa orçamentária, porque existe aqui um fluxo dentro da despesa orçamentária que não movimenta saldo em espécie. Qual é ele? A gente está só revisando aqui o que a gente falou na última aula. Isso. O resto a pagar. Certo? Não preciso distinguir aqui se ele é processado ou não processado. Porque dentro dos empenhos eu tenho dois tipos de empenhos. Os empenhos que foram pagos e os empenhos que não foram pagos. Não é não? Se eu tenho 100 de despesa empenhada e 80 de despesa paga, o meu empenho pode ser dividido em empenho pago, 80, e empenho não pago, 20. O empenho pago